Oi, tudo bem por aí? Bom, nesse tempo aí onde nós estamos mais por casa, queria aproveitar e te fazer um convite para de repente você ficar um pouco mais introspectiva e conversarmos aí brevemente sobre os aspectos emocionais da dor. Quando nós falamos sobre a dor, nós logo pensamos nos métodos não farmacológicos e nos métodos farmacológicos, né? Nas coisas externas que podem nos ajudar a lidar com essa sensação de incômodo, né? Algo intenso, né? Que geralmente traz uma sensação de medo, né? E o medo, ele vem quando nós não nos sentimos seguras, quando nós não temos ferramentas, quando nós não temos informações de como lidar com essa sensação, não é mesmo? Então, por mais que a gente fale dos métodos não farmacológicos para o alívio da dor, ainda assim a gente pode perceber que é algo que vem primeiro de dentro de nós. E assim é quando nós decidimos ter um filho. Então, primeiro vem o desejo, o sentimento, né? Aquilo que está aqui dentro da gente, né? Que é gerado através do nosso pensamento. Então, nós pensamos e esse pensamento gera esse sentimento, né? Esse desejo, né? De quero ter um filho, decidir ter um filho. E como falam também, né? Primeiro para a gente pare primeiro entre as orelhas para depois parir entre os joelhos. Não me lembro agora bem certinho a referência. Assim é também a dor, né? Primeiro, assim como também o desejo de ter um filho, né? Ela começa aqui, entre as orelhas, para depois, né, ela trazer aí um reflexo exterior, né? Então, o que eu queria te convidar primeiro a refletir sobre os aspectos emocionais da dor. Quando a gente pensa em métodos que nos ajudem a passar por esse processo, é fácil, né? Nós pensarmos em outro vídeo, eu quero falar mais sobre isso, né? Sobre a massagem, o apoio físico, né? De uma profissional, de um familiar, os métodos farmacológicos, né? Então os medicamentos, é fácil nós pensarmos sobre isso. Agora, quando a gente fala sobre algo que precisa ser olhado por nós, é um pouco mais desafiador, não é mesmo? Então, a dor, de onde ela vem? Primeiro eu quero te levar, te convidar a pensar sobre isso. Por que eu tenho medo da dor? De onde vem esse pensamento? É um medo meu? Ou é alguma história que eu escutei? É um medo da minha mãe? É um medo da minha avó, das minhas ancestrais? Por que eu tenho medo da dor do parto? Então, essa é o primeiro convite que eu gostaria de te fazer, a se perguntar isso. E a partir do momento que você conseguir identificar de onde vem esse medo, então eu gostaria de te convidar também a refletir sobre as formas que você pode lidar com esse sentimento, né? Então, por exemplo, se é alguma história que eu escutei, essa história não é minha, né? Eu deixo com a pessoa que me contou essa história, porque é a história da vida dela, é algo que aconteceu com ela. E muitas vezes, a grande maioria das vezes, ela viveu essa sensação não por uma responsabilidade dela, e sim pelos fatores externos ao redor dela que influenciaram para que essa história acontecesse. Em segundo ponto, o medo da dor. Será que ele é cultural ao meu redor?
Né? O que que é isso? Né? São as falas que tem ao meu redor, as influências das pessoas com quem eu convivo, né? O que é comum no meu meio. Né? Então, se é comum que mulheres tenham sofrido em seus trabalhos de parto, não tenham tido uma assistência correta, é comum que elas tenham medo da dor. E comigo, qual é a diferença? Por que eu vou ter esse mesmo medo, sendo que as escolhas que eu estou fazendo são mais conscientes, são baseadas em informações científicas atuais, são baseadas em escolhas de profissionais atualizados, certo? Então, esse medo também não é meu, é um medo cultural. Né? Mas eu estou escrevendo a minha história e eu decido não carregar esse medo comigo, entende? É algo também relacionado aos aspectos emocionais da dor. Então, ferramentas que eu posso utilizar durante a gestação para lidar com esses pensamentos, né? Porque se é algo que foi construído de repente até nas nossas gerações anteriores, com a nossa mãe, com a nossa avó, é algo que durante todo da minha gestação, né, a gestação do meu filho, eu já vou ir parindo esses sentimentos dentro de mim. Então, como que eu posso utilizar, o que eu posso utilizar para trabalhar isso? Por exemplo, frases de afirmação, né? Então, eu posso pegar um papel ou posso imprimir, já depois eu posso deixar aqui também no meu feed, exemplos de frases de afirmação. Eu confio no meu corpo, o meu filho sabe a hora certa de nascer, a natureza é perfeita. Existem várias frases de afirmação para o primeiro trimestre, para o segundo trimestre, para o terceiro trimestre, que podem te ajudar a visualizar uma gestação mais tranquila, né? Por exemplo, para final de gestação, a minha placenta funciona em harmonia com o meu corpo, levando todo o oxigênio suficiente para o meu filho durante o trabalho de parto. Existem várias frases que você pode ir lendo todos os dias na sua casa e ir trabalhando isso em você, para que você se sinta segura, para que isso seja uma verdade dentro de você. Falando também dos aspectos emocionais da dor, o que mais que eu estava pensando em falar para vocês? Então, é diferente quando nós falamos da dor, por exemplo, para mim, de tirar a sobrancelha, para a dor de uma crise renal, né? Comparado à dor de abandono, a dor por uma violência física na infância, na adolescência. Existem vários aspectos emocionais referentes à dor que são importantes que a gente olhe durante a gestação, de uma forma que nos faça com que a gente se sinta leve para receber as contrações, as ondas do trabalho de parto. Porque se eu não trabalhar a maneira de olhar para essa sensação, para essa dor, e o que ela representa para mim, isso vai aparecer durante o trabalho de parto. Essas emoções, elas vão vir durante o trabalho de parto, né? Então, desde a primeira menstruação, a primeira relação, o primeiro ato, né? Tudo isso está relacionado com a dor, com esse medo, com essa insegurança que a grande maioria das mulheres tem e que muitas vezes utilizam como argumento para ir para uma cesárea eletiva, né? Então, tem muita coisa que eu gostaria de falar sobre isso, mas aqui, né, o vídeo acaba ficando muito longo, mas que fique aí, né, esse insight para vocês pensarem um pouco mais sobre isso.
né, tem emoções, medos, sentimentos, né, que de repente não precisam ser olhados, que de repente você pode escolher escrever uma carta, né, para liberar isso de dentro de você. Você pode escolher fazer uma visualização, né, deixar lá num barquinho, no beiro de um riacho, imaginar, né, a sua história, esse sentimento que você viveu, indo junto com esse barquinho, né, ou deixar lá escondidinho num lugarzinho do seu roupeiro e depois que você parir, você volta a olhar para isso. Mas é importante nós falarmos sobre esses aspectos emocionais para que eles não venham a refletir em uma distócia emocional, de repente, durante o trabalho de parto, porque pode estar tudo bem fisiologicamente, né? Essa dor física da parte hormonal do parto, né, que é fisiológica, que é esperada, que muitas vezes é bem-vinda, né, por exemplo, o sentimento durante uma fase de transição da fase ativa para o período expulsivo é um sentimento de eu não aguento mais, eu quero ajuda, né? Por quê? Porque é o momento que a mulher precisa produzir adrenalina no corpo dela para que ela consiga responder, né, ao que o instinto está pedindo, né? De empurrar junto com a contração para que o filho nasça. Mas, algumas vezes, quando a gente não olha para os aspectos emocionais da dor durante o trabalho de parto, nesse momento, algumas mulheres podem viver esse sentimento de uma forma mais intensa, trazendo com elas lembranças de experiências ruins, né? Lembranças inconscientes, às vezes ela nem vai ter consciência naquele momento. A gente aqui, que é profissional, às vezes consegue fazer uma leitura, né, do que pode estar influenciando nesse momento, né? Às vezes o medo de ser mãe, né, o medo de como lidar com a rotina com o recém-nascido, entre outros medos que a gente fala, assim, às vezes que até parecem ser, poderiam ser insignificantes perante a força, né, e a capacidade que a mulher tem, mas que refletem sim na história, né, dessa família, dessa mulher, desse bebê, tá bom? Então, quando a gente fala do medo, da dor, do trabalho de parto, ele vai muito além de uma simples massagem, de pegar na mão, né, de lidar com a dor física.